Nós vamos dar prosseguimento aqui à construção da nossa luminária, né? Então aqui a nossa última aula nós confeccionamos a PCB, né? A placa de circuito impresso. Então agora nós vamos fixar os componentes, né? Os componentes relativamente simples, né? Que são nada mais é que LEDs, diodos e um CI, né? Um circuito integrado. Tá? Mas é uma coisa muito importante aqui, né? Os componentes eles são colocados na parte de trás da placa e soldados nessa face, né? E para a gente lembrar a posição dos componentes aqui, é importante que a gente imprima lá no Fritz, né? O esquema técnico da placa, né? A gente imprimiu aqui as trilhas, né? Que a gente usou para confeccionar a PCB, né? Mas agora nós temos que imprimir o esquema técnico, né? A posição dos componentes, né? Tá aqui os diodos, né? O tracinho do diodo, né? Que posição que eu vou encaixar isso na placa, né? E todos os componentes, né? Então eu não vou soldar diretamente o CI na placa, né? Eu vou usar um soquete para isso, né? E o soquete ele tem aqui um entalhe aqui em cima, ó, tá? Que é o mesmo detalhe que tem aqui, ó, no desenho. Então, vou deixar o desenho aqui para a gente acompanhar, tá? Então aqui eu tenho a placa de circuito. Vamos lembrar que ela está espelhada, né? O circuito está atrás, né? Então essas trilhas aqui que eu estou vendo no desenho, eles estão por trás, os componentes encaixam pela frente. Então eu vou usar aqui, ó, vou encaixar aqui o meu soquete, né? Esse é um soquete de 16 vias. Então vou encaixar aqui, ó. Tá? Então encaixei o soquete, ele ficou com as perninhas todas aqui para trás, né? Então eu vou encaixar os componentes na mesma posição que eles estão ali, ó. Vou pegar aqui os meus diodos, né? Basicamente esse circuito aqui envolve diodo e vou encaixar ele aqui, ó. Encaixando os diodos todos. Da mesma forma com que se encontra lá na placa, tá? Então, eu encaixo os componentes todos, né? Eu não vou encaixar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, eu encaixo todos os componentes na mesma forma que está aqui na orientação do meu desenho. Os LEDs que eu comprei, né? Porque esse LED existe, o RGB existe dois tipos, né? O de catodo comum e o de anodo comum, né? Esse aqui é um LED de catodo comum, né? Tem negativo comum, né? E os positivos que acionam ele, né? Não achei aqui em Brasília para comprar o de catodo comum, só consegui comprar o de anodo comum, né? Aí é incrível que as lojas falam assim, não existe, existe sim. Tá? Aí eu comprei pela internet, estou aguardando chegar para a gente terminar aqui a confecção da placa, tá? Então, ao término aqui da soldagem, não vai aparecer os LEDs porque eles faltam chegar. Então, no próximo vídeo, né, quando nós formos construir mesmo, finalizar o projeto, fazer o desenho da luminária no TinkerCAD, né, para a gente poder fazer a impressão dela, nós vamos utilizar aqui eu vou estar com a placa já completa já para mostrar para vocês, tá? Então, vou encaixar tudo, tá? Só que a solda é feita do outro lado, né? Então, existe um segredinho aqui, né? Tem um segredo assim, né? A gente prende os componentes aqui com a fita adesiva, né? Então, prende os componentes com a fita adesiva, porque quando eu viro de cabeça para baixo, se eu não fizer isso, eles caem tudo, tá? Então, eles vão todos cair na mesa aqui. Então, eu prendo aqui com a fita adesiva os componentes, né? Como a gente não é octópode, né? A gente não é polvo, né? Então, para segurar um monte de coisa tudo na mão ao mesmo tempo, a gente vai usar esse suporte aqui, ó, para segurar a nossa placa, tá? A posição que ela fica, tanto faz, né? Aqui 45 graus, mais ou menos, né? É uma posição legal para a gente soldar isso, tá? Então, eles estão presos lá, bonitinho com a fita adesiva do outro lado. Né? Um ferro de solda bem quente, tá? Então, deixa esquentar o ferro de solda para poder soldar o componente, né? Com exceção de alguns transistores que eles são bem sensíveis a calor, né? Então, a gente não usa um ferro de solda muito potente, né? Esse aqui é um ferro de solda de 25 watts, tá? Então, for escolher um ferro de solda, escolha ferro de solda com potências mais baixas, justamente para não danificar os componentes, tá? Às vezes a pessoa, para ser mais rápido, eu vou comprar um ferro de solda mais quente, mais potente, mas para componente eletrônico não é o ideal, tá? Usar ferro de solda mais com potências menores, tá?
E aí eu venho simplesmente aqui, encosto no terminal, esquento ele, encosto o estanho, tá? E vou fazendo os pontinhos de solda, onde estão os terminais aqui. Tem que tomar cuidado para não estragar as trilhas, né? Colocar a solda só aonde ela precisa ficar mesmo. Para não encostar uma trilha na outra, que senão eu destruo todo o meu projeto. Aqui eu vou soldar todas as perninhas dele. Vamos lá, né? Então, coloquei aqui um pinguinho de solda em cada um dos terminais, né? Desses componentes que eu coloquei. Não coloquei todos os componentes, né? Mas coloquei um pinguinho de solda em cada um dos componentes aqui, né? Para poder construir aí a nossa placa aí de circuito, tá? Agora eu vou terminar de encaixar, né? Agora não tem perigo deles caírem mais, né? Vou terminar de encaixar todos os outros componentes aqui, soldar eles todos, né? Então, colocar uma soldinha neles todos aqui, fixar. Vai ficar por conta só dos 3 LEDs RGBs aqui, que ainda estão para chegar aí, né? Para fazer a colocação aqui, a gente fazer o teste definitivo da placa, tá? Então, é isso aí, ó. Tudo. Não tem muito mistério, não tem muito segredo. Tá? Então, é só fazer conforme o esquema, tá? Só colocar aqui os componentes. Então, estamos aqui, né, com a plaquinha, né? Só tá faltando os 3 LEDs aqui, né? Os furinhos, né? Os LEDs RGBs têm 4 perninhas, né? Olha só, aonde tem a linhazinha azul, ó, onde tem essa linha azul, tá vendo? É uma ponte, né? Então, é aonde eu vou colocar um fiozinho assim, ó. Tá vendo? Eu vou colocar um fiozinho, tá focando, focou. Então, onde eu tenho a linha azul, é onde eu coloco esse fiozinho aqui, tá? E esse fiozinho aqui eu tiro da onde, né? Eu tiro da próprio corte, né? O componente, quando eu solto, ele fica com essa perninha pra cima, né? Então, eu venho aqui e vou cortar aqui essas perninhas pra cima, essa sobra desse material. E esse coisinha que sobrou aqui, tá? Esse fiozinho que sobrou é o fiozinho que eu uso para fazer as pontes, né? Para fazer os jumpers, né? Então, fazer esses jumperzinhos aqui, né? Porque são lugares onde eu não consigo passar uma trilha, né? Você pode ver que dá para ver lá as trilhas por trás, né? Então, dá para ver as trilhas por trás, né? As trilhas passando lá por trás. Então, eu não posso passar em cima da trilha lá um risco assim, que senão eu vou fechar curto nelas todas, né? Então, eu pulo ela pelo outro lado, né? Se fosse uma placa de face dupla, né? Aqui ia ter uma trilha, né? Então, eu tenho trilha de um lado e trilha do outro, né? Aqui eu ia ter uma trilha para poder passar essa corrente, né? Essa eletricidade. Já que eu não tenho a placa de face dupla, é minha placa de face simples, então eu tenho que criar essas pontes usando esses araminhos aqui, tá? Quando não dá o araminho, a gente pega um fiozinho mesmo e usa, tá? Já coloquei até o botãozinho aqui, já coloquei o resistor aqui de carga, né? De aterramento da porta, né? Aqui tá faltando um resistor dos LEDs, dos RGBs, né? Eu vou ver qual que é a potência do resistor que eu vou colocar aqui, né? Para quando o RGB chegar, tá? E esses 2 furinhos aqui são os furinhos de entrada, positivo e negativo, né? Para alimentar todo o meu circuito, né? Que tá aqui já tudo soldadinho, ó. Tudo bonitinho soldado. Então, só aguardar os RGB chegar pra gente fazer o teste, que vai ficar pro próximo vídeo. Então, tá aí. Tudo soldado. Projeto andando.